Na última sexta-feira, o Bolsonaro ele editou 4 decretos que facilitam o acesso a armas e munições para agentes de segurança e também para colecionadores e caçadores e quem pratica tiro esportivo. Isso gerou rapidamente um repúdio coletivo de várias organizações, de várias ONGs, de vários especialistas de segurança pública, e uma delas foi a Ilona Isabeau. A Ilona Isabeau, ela é uma cientista política que se dedica a pesquisar e investigar segurança pública e a política de combate às drogas. E basta lembrar que a Ilona, ela foi uma das pessoas que foi selecionada para integrar a equipe do Sérgio Moro no Ministério de Justiça e que teve a sua nomeação vetada pela canetada do próprio Bolsonaro, porque ela já tinha uma trajetória de condenação desse armamento da população, né? Que basta pensar também que foi uma das promessas de campanha do Bolsonaro. Se você lê o programa de campanha do Jair Bolsonaro, candidato, estava lá uma das promessas, facilitar o acesso às armas. E daí a Ilona criticou. Ela é cofundadora de um instituto, o Igarapé, que analisa esse tipo de coisa. Inclusive eles emitiram uma nota aqui falando sobre isso, né? O que representava essas alterações nos decretos, aumento de compra de munição, aumento de compra de armas, de certo modo vai facilitar bastante o acesso para certos grupos, pelo menos certas categorias, à compra de armas. E daí a assessora especial do Instituto Igarapé, a Michele dos Ramos, falou o seguinte, olha, há muitas perguntas a serem respondidas pelas autoridades federais sobre as motivações políticas do descontrole de armas no país, uma vez que não há qualquer justificativa ou conhecimento técnico que embase as perigosas mudanças. Muitas dessas medidas facilitam sobremaneira a aquisição de armas e munições por organizações criminosas e cidadãos envolvidos nas práticas de crime, e prejudicam a já deficiente capacidade de investigação dos crimes violentos e contra a vida pelas forças de segurança pública. Então, segundo esse instituto e vários outros especialistas também, incluindo a própria Ilona, isso aqui vai facilitar que essas armas sejam usadas pelo crime organizado. E, como consequência disso, como eu falei, a Ilona passou a ser atacada nas redes sociais, o Bolsonaro bloqueou a Ilona no Twitter e uma pessoa, na verdade, um lobista armamentista, que é o Benê Barbosa, também entrou nesse debate. Ele disse o seguinte, olha, Ilona, a queridinha de Soros, diz que armas nas mãos da população ameaçam a democracia. A moça podia explicar um pouco mais falando sobre Cuba, Venezuela, China, Coreia do Norte, União Soviética, Japão do século XVI e Alemanha nazista. Basta lembrar também que o Benê Barbosa ele é coautor de um livro chamado Mentiram para mim sobre o desarmamento, que é um livro ridículo, na verdade, tem uns argumentos dos mais absurdos lá dentro. Eu fiz uma série de vídeos analisando aqui alguns trechos do livro, parágrafos do livro, algumas teses centrais do livro. É um livro ridículo. É um panfleto armamentista, na verdade, comparando, por exemplo, armas com carros, com piscinas, sabe? Tem umas coisas absurdas no livro mesmo ali, e o Benê Barbosa, nesse tweet dele, também faz uma comparação ridícula, né? O que tem a ver política de desarmamento, sabe, arma de fogo com o Japão do século XVI. Os caras baniram, sei lá, espada no Japão do século XVI e ele está comparando com acesso à arma de fogo, né? Sabe, uma coisa assim completamente sem pé nem cabeça. O que eu quero fazer com vocês aqui, eu vou pôr para vocês o link aqui dessa publicação do Instituto Igarapé para que vocês possam ler. E eu vou falar um pouquinho sobre as duas teses centrais que são adotadas pelo grupo armamentista no Brasil, que tem a ver, primeiro, com a segurança pública, né? Como se você armado pudesse se defender melhor. Então, assim, você com um revólver, se vier um criminoso, você vai ter maior chance de se defender. Também vale lembrar, né, do Bolsonaro, quando é assaltado em 95, ele armado com uma Glock, uma 9mm, e os bandidos levaram a moto dele e levaram a arma dele. Então, assim, o machão, o Rambo, estava armado e naquele momento não usou a sua arma para autodefesa, né? Simplesmente entregou a arma para os bandidos e levaram embora a arma. E também uma história escabrosa porque depois a polícia realizou uma mega operação para recuperar a arma e a moto do Bolsonaro e os criminosos acabaram mortos. Então uma história bem mal contada ali, parece que o delegado era amigo do Bolsonaro. Tem uma história bem mal contada mesmo, assim. Eu vou ver se encontro reportagem e põe para vocês aqui o link dessa história
pavorosa. Mas o Bolsonaro, ele armado, não usou para autodefesa a arma dele, ele quer que você use a arma em autodefesa, que você põe sua vida em risco, e isso aí vai favorecer provavelmente a indústria armamentista brasileira, que vai lucrar bastante com esse tipo de decreto. Então a primeira tese tem a ver com isso, né, de que você vai poder usar sua arma para se defender. Então você vai estar lá com o seu revólver, você vai estar lá com a sua pistola, e vai vir um bandido, você vai antecipar o movimento do bandido, vai sacar sua pistola e vai se proteger. Como se os criminosos geralmente não usassem o elemento surpresa. Não pegasse você desprevenido, não pegasse você numa situação na qual você não está armado às vezes, ou que você está dormindo na sua casa, ou que você está, sabe, distraído, os caras chegam, te abordam e te assaltam. Então, assim, o elemento surpresa é um elemento do assalto, né? O bandido não vai te ligar e falar assim, olha, amanhã eu vou passar na sua casa para te roubar, para te assaltar. Não vai falar isso. Isso, de certo modo, estaria implícito que você está sempre preparado, sempre alerta, sempre pronto para sacar sua arma do coldre e sair atirando. Mas não é a realidade, muita gente nem tem preparo para isso, né? Muita gente vai tentar reagir e vai acabar morto no final das contas. Tem uma série de pesquisas feitas pela Escola de Saúde Pública da Harvard, da Universidade de Harvard, e que eles mostram, através de vários estudos, como a tese de autodefesa ela é simplesmente uma mentira, é um mito, né? Isso nos Estados Unidos, principalmente, né? Que é onde as pesquisas foram feitas. Então aqui eles têm uma série de afirmações que eles desmontam. Por exemplo, que as armas não são usadas milhões de vezes todos os anos em autodefesa, que isso não acontece, né? É uma tese central também dos americanos de que acho que são 3, 4 milhões de casos de uso defensivo das armas de fogo, e eles dizem que não é verdade, isso é um falso positivo, que na verdade você pode reduzir isso aí a algumas dezenas de milhares de casos. Na maior parte da situação as pessoas não usam arma em autodefesa, inclusive o contrário. O que eles mostram aqui é que a maior parte dos usos de arma de fogo, né, em autodefesa, entre aspas, tem a ver com discussões que escalam e as pessoas acabam brigando e alguém saca a arma e se defende. Então, na verdade, a pessoa armada possivelmente se sente empoderada, né, se sente fortalecida, tipo, eu sou um machão aqui, e saca a arma e acaba escalando o debate. Inclusive, outro argumento dessas pesquisas aqui é que as armas de fogo são usadas mais frequentemente para intimidar o outro do que de fato para se defender. E também, um outro argumento mostrado aqui é que as armas em casa são usadas mais frequentemente para intimidar familiares, parentes, do que de fato para autodefesa. Então, assim, você tem lá um homem armado e ele vai usar para intimidar a esposa, para intimidar os filhos, ou seja, acaba sendo mais um elemento de abuso doméstico. E outra coisa também, que adolescentes têm mais probabilidade de serem ameaçados com uma arma do que de usá-las para autodefesa, e também que os criminosos que são baleados são tipicamente as vítimas do crime. Ou seja, boa parte das pessoas que são baleadas nos Estados Unidos, elas são criminosos que estavam em troca de tiro com outros criminosos, ou que sofreram algum tipo de crime, foram tentar roubar esse criminoso e ele reagiu, ou seja, que não são cidadãos de bem, entre aspas aqui, né, cidadão de bem é um termo horroroso, que não são cidadãos de bem que estão se defendendo, mas são criminosos em guerras entre eles próprios, né, em conflitos entre eles próprios. E também outro argumento aqui desses estudos é que poucos criminosos são feridos com armas de fogo por cidadãos de bem, né? Então, assim, pouquíssimas pessoas foram baleadas por um cidadão normal que estava armado. Então os criminosos, eles são baleados por outros criminosos. E, por fim, aqui, uma última conclusão que eles extraem é que o uso defensivo das armas de fogo são raros e não são mais eficazes para prevenir o dano, né, o ferimento, do que outras ações protetivas. Então aqui tem vários estudos, não tem os links aqui, mas tem os títulos dos estudos, eu vou pôr o link para vocês aqui, que na verdade é um mito, né, que foi criado de que você armado vai poder se defender melhor, de que você armado vai sair aí tipo Chuck Norris, vai sair tipo Charles Bronson se defendendo contra os criminosos que querem te matar. Não vai acontecer isso. E eu fico pensando também o que passa na cabeça de uma pessoa achar, por exemplo, que alguém vem roubar o teu relógio, vem roubar o teu celular, vem roubar o teu tênis e você vai sacar a arma e matar alguém. Sabe, eu não sei que tipo de apreço à vida você tem achando que você vai matar alguém por causa de R$ 50 na sua carteira. Realmente não sei que tipo de remorso a pessoa vai ter depois, né? Não sei se a pessoa tem dimensão do que é matar alguém, sabe? Não sei realmente o que passa na cabeça de alguém. Não sei mesmo, né? É claro que aqui eu não tô falando de, sabe, autodefesa numa situação de vida ou morte, alguém vai te matar e você reage, mas tô falando de situações triviais mesmo, de roubos ou furtos, outras circunstâncias triviais de crime urbano. Fico imaginando o que passa na cabeça da pessoa de fato de sair armada por aí, ou em casa, né? Alguém vai roubar a tua casa e você vai matar alguém na sua sala.
sabe? Eu não sei o que passa na cabeça de uma pessoa mesmo, realmente não sei. Isso também, para mim, é assim, é uma demonstração do fundo do poço que o Brasil chegou, né? Ao ponto de a pessoa achar que ela vai sair com o revólver dela aí se defendendo. Esse é o primeiro argumento, né? De que com a arma de fogo você vai poder se defender. Isso dos armamentistas, né? Como se as pessoas fossem treinadas para isso, como se as pessoas tivessem capacidade para poder reagir numa situação de estresse e sair disparando as armas. O segundo argumento é ainda mais bizarro, né? É ainda mais pavoroso, que é de você estar armado para poder se defender de um regime tirânico, você se defender de um ditador, por exemplo, né? E esse é o argumento que é muito usado pelos americanos, e o brasileiro adotou isso aí de um modo também que não tem nada a ver com o Brasil, que tem a ver com a segunda emenda da Constituição norte-americana, que prevê que os americanos têm direito a formar milícias e se armar para poder se proteger contra algum tipo de governo ditatorial, né? Não é bem isso o texto da segunda emenda, mas é a lógica por trás disso. E aí você tem uma segunda emenda que foi escrita na Constituição, isso no século XVIII, quando você tinha ali armas de fogo que não eram tão destrutivas como um tanque de guerra, como um caça, como, sabe, armas militares de altíssimo poder destrutivo. Naquela época, em particular, você podia ter cidadãos armados, milícias cidadãs, por exemplo, armadas que poderiam até confrontar um exército tradicional, né, um exército estatal. Tudo bem, a gente pode até abrir aqui uma exceção para aquele momento histórico, né, século XVIII, século XIX. Hoje em dia não é a situação. Hoje em dia, se você tem um golpe de Estado com as Forças Armadas, você vai ter um aparelho bélico que nenhum cidadão armado vai conseguir combater. Só se você for um idiota completo e achar que você vai sair com o teu revólver disparando contra tanque de guerra. Então, assim, tem que ser um idiota mesmo, né? Nesse caso aqui não tem muito meio termo, é um idiota achando que você vai confrontar as Forças Armadas com seu revólver. Não vai acontecer isso. Porque a situação não é tipo um faroeste, né? Que você tá lá na rua lá e você tá com um revólver e o ditador tá contra o revólver e vocês vão sacar a arma no meio da rua. Não é assim. A situação é totalmente diferente, né? Basta ver, por exemplo, o golpe de Estado lá em Mianmar, acabou de acontecer. O exército vai lá, ocupa lá o Palácio Presidencial, ocupa o Congresso, desmantela a estrutura democrática, toma o controle e o cidadão, mesmo se estiver armado, tem pouca coisa a fazer. Esse é o argumento de longe mais estúpido que existe para defender porte de arma. Porque uma coisa é você falar assim, olha, eu quero que libere armamento porque eu gosto, porque eu tenho tesão por arma, sabe? Porque eu quero ter uma arma, eu quero ficar o dia inteiro lustrando minha arma em casa. Sabe, eu gosto disso, eu gosto de atirar, eu me sinto mais macho. Você pode até usar esse argumento emocional, eu quero ter uma arma, eu gosto. Não sei se é um argumento muito válido para você liberar a arma para todo mundo. Mas você pode alegar isso. Mas você querer alegar com base em autodefesa, sendo que você não vai fazer isso, o Bolsonaro não fez isso, você usar esse argumento é um argumento tosco, e você usar o argumento contra regime ditatorial é simplesmente ridículo. Quando você tem lá o Benê Barbosa, né, usando esse argumento aqui da China, ele usa aqui vários países, né, Cuba, Venezuela, China, Coreia do Norte, União Soviética, Japão do século XVI e Alemanha nazista, além de ser um argumento falso, porque na Alemanha nazista não apenas eles não restringiram o porte de arma, como eles liberaram a arma, foi menos restritivo do que era anteriormente. E até eu vou ver se eu encontro um artigo que fala sobre isso aqui. O que a Alemanha nazista fez foi o contrário disso. Eles foram relaxando o porte de arma para certos grupos, pelo menos. E se você olhar as listas de países com o maior número de armas per capita, você vê de tudo ali. Você vê regime democrático, você vê regime ditatorial, autoritário, como a Arábia Saudita, como o Iêmen, que está numa guerra civil agora. Então você vê de tudo. Não tem uma correlação entre ter armas ou não ter armas e regime democrático ditatorial. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não existe nenhum tipo de, sabe, evidência de que cidadão armado vai evitar um golpe de Estado. Só na cabeça dessas pessoas. E quando você lê o livro do Benê Barbosa, você entende como funciona a cabeça dessas pessoas, porque não tem pé nem cabeça o que eles dizem. Inclusive, não apenas o Japão do século XVI, como o Japão de hoje é um dos países mais restritivos em relação a porte de armas, e talvez tenha relação ou não tenha, mas também é um dos países mais seguros do planeta. É um dos países que tem os menores índices de homicídios com armas de fogo do mundo. Enquanto que, por outro lado, os Estados Unidos, que é o país que tem o maior número de armas per capita do planeta também, tem mais arma do que ser humano nos Estados Unidos, é o país que tem o maior número de tiroteios em massa do planeta também. Gente que vai em escola e dispara contra alunos. Ou seja, talvez tenha uma relação, talvez não tenha, mas certamente você vê muitos países democráticos que têm
leis bastante restritivas em relação ao porte de arma. A Espanha, por exemplo, onde estou aqui, é um desses países. Tem leis bastante restritivas, não apenas com porte de arma, mas qualquer outro tipo de arma, na verdade. E é um dos países mais seguros da Europa e também do planeta. Eu fico pensando, de fato, né, como eu disse ali, o que passa na cabeça do brasileiro achando que mais armas nas mãos dos brasileiros vai reduzir a violência urbana, vai reduzir a criminalidade, vai reduzir os números astronômicos de homicídios no Brasil. Eu fico pensando mesmo porque, sinceramente, é uma lógica totalmente invertida, enviesada, porque uma coisa é você falar, eu quero ter, eu gosto de ter, eu pratico tiro, eu quero ter uma arma em casa. Uma coisa é você argumentar isso. A gente pode até pensar se faz sentido esse argumento ou não, mas você estabelecer que deve se liberar arma para os brasileiros com base em autodefesa e com base na defesa contra um governo tirânico, isso é simplesmente ridículo. Não tem base factual nenhuma e é o tipo de argumento que só pode também habitar, né, e viver ali nos neurônios corroídos dos bolsominions. Não é possível, gente. Sinceramente, assim, é muito tosco o argumento, não faz sentido. Mas eu quero ver o que vocês pensam sobre esse assunto aqui, sobre esses decretos que foram alterados agora pelo Bolsonaro, né, que vão facilitar o acesso à arma para os brasileiros, ou para certos grupos pelo menos, e o que alguns especialistas em segurança estão falando que isso vai chegar nas mãos dos bandidos, né? Vai chegar nas mãos dos milicianos que são amiguinhos do Bolsonaro, né? Os milicianos que são favorecidos pelas políticas e pela retórica e também tem ali vínculos com a família Bolsonaro, com o Salve Bolsonaro, rachadinha. O Adriano da Nóbrega, que era o líder de um esquadrão da morte lá no Rio de Janeiro, tudo isso tem vínculo com a família Bolsonaro e se a gente for pensar quem vai lucrar com isso no final, a gente pode pensar que a gente pode concluir que vai chegar no bolso dos milicianos. Mas o que vocês pensam aí? Deixe no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL para fazer meu curso agora de escrita e narrativas e também confira meus livros sobre o Bolsonaro, no qual eu falo bastante também sobre essa mentalidade autoritária do Bolsonaro, mas ao mesmo tempo masculinista dele, e também o livro sobre Jesus histórico, um romance chamado O Rei dos Judeus. Um abraço para vocês, se cuidem por aí e até mais. Tchau!